Meus amigos, vamos então refletir sobre Efésios no capítulo 6, a partir do verso 10. Eu quero ler com vocês. É um texto, inclusive, conhecido de todos nós, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, do poder que é dele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos reler? Vamos reler agora, refletindo o que a gente acabou de ler? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, do seu poder. Poder para Deus não é poder para os homens. Poder para os homens é reconhecimento dos homens. Poder para os homens é aclamação pública. Poder para os homens é você caminhar na rua rodeado de guardiãos. Entendeu? Poder para os homens é você ter um carro blindado. Entendeu? Poder para os homens é você ter capangas garantindo a sua segurança. O poder de Deus não é isso. O poder de Deus é uma força que estabiliza a sua vibração interior, de modo que estar com você é sentir a vibração da paz. É sentir a vibração da paz. Poder de Deus é você viver com a vibração da ovelha que anda no meio de lobos e desarticula a vibração do lobo pelo modo pacífico como você vibra. Isso é poder de Deus. Poder dos homens são quantidades de likes que é dado para sua publicação. Poder dos homens é a quantidade de followers que você tem no seu Instagram, é a quantidade de inscritos que você tem no seu canal do YouTube.
Poder de Deus é você dormir com a consciência tranquila à noite. Poder de Deus é você caminhar no escuro totalmente desassombrado. Poder de Deus é aquilo que a gente não pode filmar. É aquilo que a gente não pode estampar nas nossas redes sociais, mas é aquilo que vai pacificando e aquietando a gente do lado de dentro, de modo a tornarmos-nos pessoas desassombradas com os temas mais controversos dessa vida, quais sejam mortes, pragas, doenças. Tudo isso já não move dentro da gente desesperos, fobias, paranoias, porque caminhamos com um poder que vem de dentro. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Do seu poder. Porque é isso que de fato fortalece. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo. Ora, por mais que eu não tenha propensão misticista, eu nem de longe desprezo a presença de forças sobre-humanas, invisíveis, não pertencentes a essa presente dimensão e que trabalham na direção de produzir alvoroço, confusão, dissensão, brigas, discórdias e todo tipo de produção que nos coloque nos trilhos do que faz sobressair de nós aquilo que seja a nossa pior versão. A nossa pior versão. E aí Paulo, ele recomenda para que a gente se lance ao revestimento das armaduras de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A sua luta não é contra o seu vizinho. A sua luta não é contra os bolsonaristas. A sua luta não é contra os esquerdistas. A sua luta não é contra o seu colega de trabalho. A sua luta não é contra os seus parentes. A sua luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, e que se escondem atrás do seu vizinho, se escondem atrás dos políticos, se escondem atrás daqueles que perpetram as piores coisas que a gente possa imaginar, incitando a gente o tempo todo ao ódio ensandecido. E aí, com relação a isso, o que eu estou querendo dizer, eu estou fazendo apologia à abolição da justiça, que então a gente não poderá mais aplicar a justiça a ninguém, porque a gente já não deve combater e nem ir contra a ninguém que faça mal ou que dissemine o mal ao nosso redor. Não, de maneira alguma. Nós precisamos manter punições, sanções, limites. Nós precisamos estar abertos a discordar. Nós precisamos ter liberdade para discordar e repensar muitas das propostas que estão sendo feitas. O que está sendo colocado aqui é que a nossa luta, aquilo que move a nossa energia mais visceral,
Aquilo que no modo como se concentra em mim me leva a me direcionar ao meu próximo pela energia do ódio, da perseguição, do combate, onde eu vivo para anular determinados tipos de pessoas. É isso que Paulo nos leva a refletir, que não é a nossa vocação. Não é contra esses a quem a gente tem que direcionar o nosso esforço de desmantelar arquiteturas de maldade ao nosso redor. E sim, para principados e potestades. Principados e potestades, porque no que diz respeito a humanos, na pior das hipóteses, são cegos. Cegos, absolutamente cegos pelos dominadores desse século. Eles ficaram cegos. Portanto, reprovemos sem perseguir, discordemos sem odiar, nos posicionemos sem condenar, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Para que possais resistir o dia mau. Sim, não se iluda. Você pode ser um frequentador religioso nato. Você pode ser um dizimista assíduo. Você pode ser uma pessoa boa. Mas na existência de cada um de nós, sempre chega o dia mau. Ele não escolhe endereço, ele não escolhe cor, raça, religião, bandeira ideológica, ele simplesmente chega. E o convite que é feito é para que tomemos a armadura de Deus, a fim de que estejamos aptos para a chegada do dia. Dia com letra D. Esse dia mau é o dia da revelação. É o dia em que a provação ela revela o que habita no nosso coração. Se é palha, feno, madeira, ouro ou bronze. Sim. Portanto, as armaduras de Deus, definitivamente não são as armaduras do homem. Porque o dia mau, ele chega na nossa vida e ele vai produzir ali o ponto de partida do deflagramento de alguma questão. Eu costumo contar essa experiência. Há um tempo atrás, estávamos eu e a minha esposa assistindo a TV e o jornal relatou uma tentativa de assalto numa galeria aqui na Tijuca, que inclusive é um local que nós costumávamos, antes da pandemia, passar com muita regularidade. E houve um assalto a uma joalheria que fica dentro dessa galeria e os seguranças locais começaram a trocar tiros com os assaltantes. E nesses tiros, inclusive, acertou uma senhora advogada que faleceu no local. E a equipe de reportagem conseguiu chegar poucos minutos depois do ocorrido. Talvez até porque já estivessem na região. E eles conseguiram entrevistar os circunstantes ali que vivenciaram a situação. Todos estavam, e alguns deles inclusive ainda estavam esbaforidos, com o que eles vivenciaram.
e perguntaram para ele: como é que você se sentiu? Eu estava desesperado, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, eu só me abaixei, meu Deus, como é que isso vai sair de dentro de mim? E conversando ali sobre a situação, eu lembro que a minha esposa, ela levantou a questão: como não ficar desesperado nessas horas? Esse é o dia mau. Esse é o dia que, no modo como ele acontece, ele gera um cataclisma momentâneo que, em termos da consciência, leva a consciência a ser invadida por uma torrente de sentimentos onde a maioria entra no modo instintivo do funcionamento, mesmo que diretamente com ela não lhe tenha acontecido nada. Não lhe tenha acontecido objetivamente nada. E gerou-se uma reflexão entre eu e a minha esposa, porque a gente começou a conversar como não se desesperar nessas horas. Ora, nessas horas, ou seja, no deflagramento do dia mau, de fato, pouco se pode fazer. Pouco se pode fazer. Porque é o momento da crise, é o momento da revelação, é o momento do deflagramento da situação. O que Paulo ele diz aqui é: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. A proposta é para que o preparo, o discernimento, o exercício da consciência, tudo isso aconteça no período de bonança. No período de bonança. Porque no dia do acontecimento do dia mau, é o dia da revelação, é o dia onde vai ter o deflagramento daquilo que foi alimentado durante todo o período de bonança. O que eu estou fazendo aqui, senão a convidá-los a caminhar com toda sobriedade? Porque somos facilmente entorpecidos pelas preocupações do dia a dia. Só as preocupações das contas que se tem que pagar, embora a gente vá pagando todas elas, dos compromissos a realizar, embora a gente vá atendendo todos eles, mas no modo como a gente vai se envolvendo com essa vida, a gente se sente cansado demais para uma introspecção mínima. A gente se sente sem disposição para trabalhar determinadas situações que, quando eu converso com muitas pessoas, o que elas me dizem é: ah, Felipe, é complicado. Pô, mas é difícil, hein, Felipe? É difícil. Eu falei assim: olha, se você diz que é difícil em período de bonança, imagine quando o dia mau chegar. Aí é que você vai ver que teria valido a pena um investimento de você se submeter ao que eu costumo chamar de um crossfit da consciência, que é você, dia após dia, ir vestindo essa armadura que vai preparando a gente para a vida. Para a vida. Que armadura é essa? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, se nós vamos começar a refletir o que se trata essa armadura de Deus, a primeira coisa que Paulo fala é cingir com a verdade. Cingir com a verdade. Gente, tente ser o menos fake possível.
o máximo que você puder. Tente alinhar o máximo possível o eu que vive fechado dentro de casa com o eu que se mostra para o lado de fora de casa. Vá procurando fazer essa convergência, sem moralismos, sem neuroses complicadas demais, sem ficar traduzindo que Deus está fazendo beicinho lá de cima, bolado com você, chateado com você. Esquece isso. Deus, Ele te ama de uma maneira que você vai viver 5 vidas aqui e você não vai conseguir explicar isso, porque é um amor que não está submetido à lógica dos homens. Portanto, é algo muito mais possível de se alcançar pela fé do que por qualquer outro meio. Porque toda a nossa tentativa de explicar estabelecerá um limite para o que seja o amor de Deus. Porque extrapola a razão. Portanto, não pela moral dos homens, mas pela fé, se crendo amado, procure promover a convergência do seu eu mais íntimo com o seu eu público. Com bom senso, obviamente. Não estou te convidando a sair de ceroula na rua, ok? Não estou te convidando a ir de sunga para um velório, ok? Não estamos te convidando a ir de terno para a praia. Nós estamos, então, pedindo bom senso. Cada ambiente partilhará de uma versão que nos faça de modo apropriado. É uma versão no trabalho, é uma versão com os amigos, é uma versão dentro de casa, de modo que se você não souber separar essas esferas, você vai com razão criar inconvenientes e perturbações que causarão problemas para você. O que nós estamos dizendo é quando uma dessas versões elas se distanciem tanto da sua essência que se configure como vergonha para você assumir o modo como você é nesse contexto com o modo como você é nesse outro contexto. Se configure como você culpa, vergonha e medo. O fato das pessoas descobrirem o que você faz nesse contexto em relação ao que você faz no outro contexto. Teria o menor problema das pessoas no velório saberem que quando eu vou à praia eu vou de sunga. Embora isso seja um contraste absoluto no modo como eu estou no velório. Isso porque tem gente que vai à igreja, né, e eles não podem dizer, elas não podem dizer que na praia elas colocam biquíni, só colocam maiô, entendeu? Porque se falar na igreja que bota biquíni, ela vai ficar envergonhada. Vai ficar envergonhada porque a moral que rege o grupo ali que ela frequenta recrimina biquíni como sendo coisa do diabo. Diga-se de passagem, inclusive, que essa leitura, essa ótica interpretativa da religião como forma do que, em relação ao que seja do diabo ou não, é uma das principais ferramentas de manipulação do comportamento e absolutamente quase todas elas nada têm a ver com o diabo. Apenas com instrumentos de ameaça para controle de comportamento das massas. Portanto, a primeira roupagem da armadura de Deus que Paulo nos recomenda é a verdade.
é a verdade. Não seja fake. Não produza sobre você uma expectativa que vá para além de quem você é. Que vá para além de quem você é. Seja você, mesmo na sua pluralidade, do modo como você se encaixa nos mais diversos ambientes. Que nenhuma dessas versões crie uma discrepância sobre você tal, ao ponto de lhe deixar tenso, nervoso e envergonhado por conta da diferença e da divergência da sua maneira de ser. Porque senão você abre espaço para cilada. Sim, você vira um ente na eminência de cilada. Então, estai firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Com a couraça da justiça. Do que seja reto, do que seja transparente, do que seja puro, do que seja puro. Tenta se alinhar. Estamos aqui falando de um ideal. E todos nós, incluindo eu, na relação com isso que nós estamos falando, será sempre uma relação processual. Processual. Mas vestindo a couraça da justiça, é o do que seja reto. Faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Calibra a sua balança pessoal em termos dessa proposta de justiça. Felipe, qual a referência de justiça que eu possa ter? Faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Isso é a sua couraça. E diga-se de passagem que quem veste esse tipo de couraça já dá conta de se tornar impermeável para muitas acusações, para muitos movimentos de cilada e de injustiça, e que muitas vezes, como um bumerangue, vai lá embaixo e retorna em cima da sua cabeça. Não é por nenhuma injustiça, não, mas é porque só está acontecendo com você aquilo que você faz com os outros e nunca parou para pensar se acontecendo com você isso seria bom. Portanto, para além da verdade, que você vista sobre você a couraça de estar sempre consciencioso nas suas atitudes, de fazer com os outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Meus amigos, por onde vocês forem, por onde vocês andarem, que a paz seja o árbitro. Sabe? Isso porque tem muita gente que, meu Deus, tem uma atração para quizumba impressionante. Onde a pessoa vai, tem altercação, tem divisão, tem quizumba. Sabe? Meus amigos, se a paz que você carrega, ela não puder ser estabelecida por onde você passa, por onde você caminha, abrevie o seu tempo naquele lugar, para que o seu caminhar e a sua passagem por onde você vá seja regida não pela lei da vantagem do bolso, não pela neurose da culpa, não pela moral dos homens ou pelo aplauso da maioria, mas que a
paz seja o árbitro nos vossos corações, e isso seja calçado nos seus pés, de modo que aonde que você vá, você produza rastros de paz, e não necessariamente produzindo um mundo tão persecutório que onde você vai, por onde você passa, tem uma dissensão, tem uma discórdia, tem uma querela, onde o seu mundo vai ficando tão pequeno que eu já lidei com pessoas que têm bairros que elas não podem passar. Tem locais onde elas não podem frequentar. Porque já foi no botequim tal, arrumou uma quizumba, foi no local tal, arrumou outro problema. São pessoas que exalam beligerância, exalam conturbação, confusão para onde vai. Que a paz seja o árbitro dos vossos corações e que a gente caminhe calçado com a preparação desse evangelho da paz na gente. Porque, meus amigos, se quem se relaciona com o evangelho não vivenciar e desfrutar do subproduto da paz, não é evangelho, entendeu? Não é. É qualquer outra coisa. Você, inclusive, poderia patentear um nome para esse híbrido que você vive, né? Chamando de evangelho, mas que vivendo em nome da confusão. Você já viu aquelas pessoas assim? Felipe, eu sempre falo a verdade. Eu sou sincero demais, sabe? Eu sempre falo a verdade. Comigo é sempre a verdade. Aí a pessoa, ela vai, chega no meio, como a verdade ela é divorciada do amor, então ela é falada como um machado que te amputa no olhar de todos que estão ali vendo, e isso gera uma quizumba, e você ainda diz que isso é evangelho. Não, isso é um híbrido. Isso é um híbrido porque, para começar, como eu estava dizendo anteriormente, você mesmo já não suporta isso sendo feito contra você. Você pararia de falar com alguém que te tratasse dessa mesma forma? E diga-se de passagem, todas as pessoas que eu conheço que lidam com as outras com esse sincericídio, são pessoas que ficam tremendamente magoadas com as outras que voltam contra elas, falando as mesmas verdades de maneira nua e crua. Elas não suportam a verdade e a maneira fria e desalmada com a qual elas tratam outras pessoas, chamando para si o pretexto de verdade para trazer legitimidade para sua própria frieza no modo como trata o próximo. Mas elas não suportam serem tratadas da mesma forma. E aí elas acham grosseria, elas acham ridículo. Porém, o que eu estou querendo dizer é que calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Porque se é evangelho, produz paz. Produz paz. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É pela fé. Meus amigos, todos nós, por sermos humanos, não somos um poste de ferro. E por não sermos um poste de ferro, nós reagimos. Nós temos sensações, nós temos sentimentos, nós temos o medo, nós temos a raiva, nós temos a propensão ao ódio, nós temos a propensão ao amor, nós temos todos os sentimentos vibrando e passando dentro de nós. A maneira como nós podemos contornar e equilibrar essa balança é pela fé. É por aquilo que você crê. Crer não é sentir. Crer é uma decisão. É aquilo que eu chamo do delírio consciente. A nossa esquizofrenia voluntária.
Quando você estiver diante de uma recomendação para o perdão, não pense você que você vai sentir uma ternura pela pessoa, porque não vai. E se sentir uma ternura pela pessoa, muito provavelmente é porque você não foi ofendido à altura do que te ofende. Porque se foi ofendido, é tudo menos ternura o que você vai sentir pela pessoa. Mas quando somos convidados ao perdão, somos convidados pela fé. Porque crer não é sentir. É uma decisão que a gente toma na direção daquilo que a gente entendeu que seja o mais saudável para a gente. Afinal de contas, já entendemos que mágoa é aquilo que sobretudo nos mata. Embora a maioria de nós pense que seja um direito nosso sentir isso em relação às outras pessoas. Um direito nosso sentir. E aí ficamos com um câncer na alma autojustificado. Autojustificado, porque na verdade a gente não crê. E é pela fé que nós embraçamos um escudo contra os dardos inflamados das intenções malignas que tentam desvirtuar o nosso caminho e a nossa consciência do caminho do bem e do amor de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não sejais passivos com o que habita e se passa no pensamento de vocês. Não se façam passivos com o que se passa e o que habita a mente de vocês. Tomai o capacete da salvação. Mantém isso como um capacete de um motoqueiro aqui, ó, pum, encaixado, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem criatura alguma, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar desse amor. Que o capacete da salvação esteja cravado na sua mente, tirando o seu eu da condição passiva em relação ao que você sente ou ao que se passa pelos seus pensamentos. Isso é o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E que palavra é essa? É o livro? É mais do que o livro. Está para além do livro. É tudo aquilo que, ganhando vida, aviva o seu olhar e o seu espírito na direção de Deus, na direção do amor, na direção da vida. Portanto, seja isso que habite os seus pensamentos. Seja isso que habite a sua mente. Nessa direção, com essa armadura, e que se houver alguma dúvida, eu te convido a rever esse vídeo em tempo posterior. Nós nos revestiremos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a minha oração é para que o Espírito de Deus produza vida no coração dos amigos que estão me ouvindo aqui pelo Instagram e que depois estarão me ouvindo pelos demais canais, seja no YouTube, ou até lá no meu site, mas também aqui no Zoom, de que o Espírito Santo de Deus faça crescer essa consciência e essa mensagem, para que o dia mau não lhe visite como desespero, não te visite com aquele ar de injustiça. Por que comigo?
Porque a grande verdade é que quem vive nessa existência estará aberto para passar por algum momento, por aquele dia e por aquele momento e por aquela fase, onde nós não seremos patrocinados e apoiados pelos nossos sentimentos, porque eles entrarão em estado de convulsão. Mas havendo verdade, havendo justiça, de consciência na relação com o próximo, de nunca se lançar a fazer nada que você não gostaria que fosse feito com você. Havendo essa justiça, havendo a sandália da paz por onde quer que você tenha circulado, havendo algo superior no qual você possa acreditar, havendo capacete de uma credulidade estabelecida numa mensagem que produz vida. Não estou dizendo que não vai doer, não estou dizendo que você não vai sentir, mas posso dizer que com tais armaduras você será plenamente capaz de andar por sobre as águas. De andar por sobre as águas e não ser afogado por elas. Mas lembre-se, isso é um processo. Isso não é um evento no qual eu te convido a, desde hoje, se exercitar em todas essas coisas para o bem da sua própria alma, dos seus próprios sentimentos e do seu próprio ser.